Fala galera, tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast. Nesse projeto eu vou estar trazendo debates, mensagens, estudos, tudo isso para esclarecer vários assuntos à luz da Bíblia. E nesse primeiro podcast é um estudo que eu apliquei na nossa igreja sobre corpo, alma e espírito. Espero que você seja muito abençoado através desse estudo. Vamos iniciar a nossa aula? Quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Eu até botei de título aqui da aula o tema Somos Extremamente Complicados. Nessa manhã eu queria abordar sobre um tema que quem se formou no seminário sabe que quando isso é abordado em aula gera uma grande discussão, gera um grande debate, que é a formação do ser humano. Dentro do campo teológico, existem duas principais linhas de raciocínio. A primeira, que nós somos seres dicotômicos. Mateus, o que é isso? Somos seres com corpo e alma, sendo que essa alma é alma e espírito junto. Nós, como os cristãos assembleanos, como cristãos pentecostais principalmente, enxergamos a Bíblia de uma forma diferente, é o mais comum. Nós enxergamos que todo ser humano ele é composto de três partes: corpo, alma e espírito. Mateus, mas por que é importante eu entender isso? Por que é importante fazer uma aula sobre isso? Porque assim como a gente leu, volta um versículo. No 23, vai dizer assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a palavra nos diz é que precisamos entender bem os três, porque os três precisam estar conservados, os três precisam estar mantidos santos, santificados, até que Cristo venha. A gente vai perceber durante a aula que não basta o meu corpo estar aqui se a minha alma está ansiando por outras coisas pecaminosas. Não adianta o meu corpo presente estar vindo aos cultos se a minha alma e se o meu espírito não tem uma ligação com Deus. Então, a gente vai entender um pouco hoje essa formação e entender qual é a importância de cuidar de cada um desses elementos. Porque corpo, alma e espírito precisam andar alinhados e sendo santificados, porque até o momento em que Cristo voltar, precisamos nos manter santos, nos manter o máximo possível no caminho do nosso Senhor. E eu queria começar lendo Gênesis 2, 7. E eu quero começar a falar sobre o corpo. Gênesis 2, 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Nesse versículo a gente vai ver que a gente encontra os três elementos. Mas eu quero começar falando primeiro sobre o corpo. A Bíblia ela nos diz de forma clara que o nosso corpo é a casa terrestre, é o lugar onde moramos nesse mundo. A função do corpo é basicamente ter contato com o mundo físico. Como assim, Mateus? Eu estou aqui dando essa aula segurando o microfone. Isso só é possível porque eu tenho um corpo físico. A Bíblia, quando narra sobre a criação, apesar de não dar muitos detalhes, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem, como a gente gosta de dizer, do barro. Deus moldou o barro, fez o ser humano e soprou vida naquele boneco, que no caso
se transforma em Adão. Eclesiastes 3:20, a Bíblia confirma a formação do homem através do pó da terra e ainda iguala o nosso corpo ao de animais, mostrando que a nossa carne é um instrumento de contato com o mundo físico. Se a gente voltar, não precisa voltar, se a gente voltar um pouco os versículos, a gente vai ver que ele está falando que todos vamos para o mesmo lugar, tanto os animais como os homens, que nessa parte o corpo humano não tem separação. E ele fala, ó, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó retornarão. Hoje a ciência ela já consegue comprovar que a formação do corpo humano e a formação do barro possuem os mesmos elementos químicos. Se você pegar a terra e extrair da terra os elementos químicos que formam a terra e você pegar o corpo humano e extrair os elementos químicos que o formam, é o mesmo. O que a ciência está nos mostrando é que a Bíblia não mente. Quando a gente conta que Deus ele desce à terra, forma o homem do pó e sopra a vida e nos faz ser viventes, a ciência só comprova hoje o que a Bíblia já diz há milhares de anos. Entenda, quando eu falo de corpo e quando a Bíblia aqui em Eclesiastes compara o nosso corpo a de animais e diz que vamos para o mesmo lugar, eles estão falando simplesmente desse corpo carne. Se hoje morrer um homem e um animal qualquer, um cavalo, um cachorro, seja qual for, e você largar os dois a céu aberto num campo, o que vai acontecer com os dois em poucos dias? Os dois estarão apodrecendo. A carne humana, quando a gente morre, quando nos é tirado o fôlego de vida, ela é simplesmente carne. É um corpo que foi feito para que a gente pudesse ter contato com o mundo natural. Agora, é só para isso que serve o corpo? Não. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 3:1 que Satanás ele utiliza um corpo de uma serpente para tentar o homem. Quando Satanás se apresenta a Adão e Eva, ele não se apresenta como um anjo, como um ser de luz, como nada disso. Ele se apresenta como uma serpente. Então o nosso corpo, o corpo físico, ele também pode ser considerado um veículo que serve tanto para a santidade quanto para o pecado. A gente vê esse exemplo de Gênesis 3:1, aonde o diabo toma a forma da serpente, mas abre para mim Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, vamos ler um pouquinho. Diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O nosso corpo humano, ele foi feito para que a gente tivesse contato com o mundo natural, mas é esse corpo físico que nos serve de instrumento para a santificação ou para o pecado. Como eu falei, o diabo quando veio tentar a humanidade, ele tenta a humanidade através de um corpo físico. Ele usa de uma serpente para tentar Adão e Eva. Porém, assim também como o diabo usa um corpo físico para tentar Adão e Eva, Cristo precisou vir em forma de homem para salvar a humanidade. Cristo ele teve que nascer de um corpo físico para se manifestar. A Bíblia ela é enfática em dizer que Cristo em tudo se fez homem. Ou seja, esse corpo que ele pode ser usado para o pecado, que ele pode ser usado para o mal, ele foi usado também para a salvação da humanidade. Porque se Cristo ele não deixa a sua glória e vem em forma de homem nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje aprendendo da sua palavra, celebrando a sua vida, não acordaríamos numa manhã de domingo
cheio de coisa para fazer em casa e disponibilizaria um tempo para estar aqui se essa morte dele não fosse para a nossa salvação. Então, a gente primeiro precisa entender que esse corpo foi feito para ter contato com o mundo natural e que é através desse contato e é através desse corpo em que eu me santifico ou que eu entro em pecado. Só que esse corpo, para Deus, também é a sua morada. E ele deixa isso claro em vários momentos da Bíblia. Agora, qual é o problema? Abre 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 10 diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Preste atenção. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Este corpo humano que é usado para o pecado, este corpo humano que é usado para a santificação, é através das obras e das atitudes que fazemos através dele que seremos julgados. Apocalipse 14:13 também vai falar sobre isso. Abre aí. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Algo que a gente precisa entender é que o corpo, apesar de muitas vezes a gente tratar muito mais do espiritual do que do corpo físico, é através desse corpo físico, das ações que fazemos com ele e através dele, das obras que fazemos através das nossas mãos, que boa parte do nosso julgamento vai estar fundamentado. 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 14:13, que a gente leu, deixa claro que a gente vai ser julgado também pelas nossas obras. Existe uma grande discussão se a salvação é simplesmente pelas obras, se a salvação é simplesmente pela fé, mas entenda, 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 14:13 nos garantem que tudo que fazemos nessa terra, todas as nossas obras, seja elas boas ou mais, seremos julgados por causa delas. Então a gente já precisa entender que a santificação, ela começa com as ações que fazemos no corpo. Uma coisa que eu percebo, e eu falei disso numa reunião de jovens, que eu fui dar uma palestra, eu acabei entrando nesse assunto em algum momento, falei, perceba, o diabo ele tenta tocar a nossa alma, o diabo tenta tocar na nossa intimidade com Deus, mas nessa geração atual, o diabo tem feito algo tem sido ainda mais sujo, porque não só tocando nas nossas emoções, nem quebrando o nosso vínculo com Deus, o diabo tem nos feito maltratar o nosso corpo. Como assim, Mateus? Não é mito, não é fantasia para ninguém que hoje boa parte dos jovens, quando entram em depressão, quando estão tristes ou algo do tipo, a primeira ação é mutilar o seu próprio corpo. Corpo esse que o Espírito Santo vai dizer que é a morada dele. Corpo esse que o Espírito vai dizer que ele habita em nós. Corpo esse que é usado tanto para a santificação quanto o pecado. Então o diabo tenta romper a nossa aliança com Deus, tenta tocar nos nossos sentimentos e inclusive nos fazem maltratar esse corpo que é a morada de Deus. Se esse nosso corpo é a morada de Deus e através do que fazemos com ele seremos julgados, precisamos ter um extremo cuidado com o que fazemos e com o que deixamos fazer com o nosso corpo. Apocalipse 20, abre para mim, vai nos mostrar que a consequência para quem investe na carne ou em prazeres do mundo, a situação é ainda pior. Vamos ler até o 15. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele,
para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. E, segura aí, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba que o que o texto deixa enfático, o que o texto ele vai nos falar aqui de forma clara, é que ele viu as almas de pessoas que foram degoladas, de pessoas que entregaram o seu corpo para sacrifício, em nome de Jesus. Ele vai falar que ele viu ele viu as almas, das pessoas que não receberam a marca da besta. E ele vai falar nem na testa nem na mão. Ou seja, ele está falando de características físicas, de pessoas que perderam a sua cabeça, de pessoas que não deixaram que a marca da besta se fosse colocada em seu corpo. Então ele está falando aqui de corpo. Pode passar. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Continua. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só até aí. Então perceba que quando a gente fala de corpo, a gente fala de ação humana, a gente fala de obra, a gente fala de contato com o mundo físico. E é através desse contato, das obras que fazemos, mais ou boas, que boa parte do nosso julgamento está fundamentado. A gente precisa entender que esse corpo que foi feito do barro, esse corpo que é frágil, que adoece, que se perder a vida, apodrece muito rápido, é essencial na nossa vida cristã. Porque não existe na terra hoje, ninguém tão espiritual no domingo que na segunda não precisa acordar para trabalhar. Não tem ninguém tão espiritual no domingo que na segunda não corre o risco de amanhecer doente. Não tem ninguém tão espiritual durante os cultos que no dia seguinte não precisa lidar com um chefe chato, com um amigo de trabalho inconveniente, talvez com um pai e uma mãe que perturba, talvez com um filho que é rebelde, com um irmão que já não aguenta mais. Todos nós temos uma vida e precisamos, através dessa vida, também glorificar a Deus. Através das nossas ações. Tem uma brincadeira que eu sempre fazia na escola bíblica com os jovens, que era: vocês viram Jesus passando por aqui essa semana? E na primeira vez que eu fui, ninguém entendeu nada.
Não, falei, Jesus passou, tal, ninguém viu. Falei, não, então isso me preocupa, porque quando a gente passa, Jesus está passando. Somos cristãos, a palavra cristão significa pequenos cristos. Quando nós estamos agindo, as pessoas precisam enxergar Cristo em nós. Nós talvez sejamos a única Bíblia que muita gente por aí tem lido. Então é através do meu corpo e das minhas ações que boa parte da minha vizinhança conhece a Cristo. Alguma dúvida sobre corpo? Posso pular para a próxima? Então, vamos falar um pouco sobre a alma. A gente já entendeu que o corpo é o nosso contato com o mundo físico, que é através do corpo que as nossas obras, que seremos julgados através das nossas obras. Porém, o nosso corpo também é composto por uma alma. A alma que no Novo Testamento é chamada de psique, que se traduz como parte interna invisível. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, nós vemos o termo nefesh. Dependendo do conceito que ele é aplicado, ele tem vários significados. Em suma, a alma é considerada a sede das emoções, trabalhando no campo da mente humana a trazer sensações emotivas de prazer, alegria, tristeza e outras coisas. Hoje, a gente vê que as 3 principais doenças da humanidade, há um tempo atrás, no século passado, alguns anos atrás, era o estresse. O estresse ele foi eleito como a doença da última década, de algumas décadas atrás. Porém, já é notório sobre os estudos, sobre tudo que a gente vê, que a principal doença que tem atormentado o mundo, principalmente durante e pós-pandemia, tem sido a depressão. A gente vê que as 3 principais doenças hoje, ansiedade, depressão e vou chamar de angústia, que é a síndrome do pânico, essas sensações, todas elas tratam da nossa alma, tratam do campo das nossas emoções e sensações. Depressão, excesso de passado. Angústia, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Não tem ninguém que possa tratar da nossa alma, ninguém que possa tratar do nosso emocional melhor do que Deus. Ele fala, olha, não tem por que andar ansioso se vão ter o que comer ou vestir. Ele está falando, não se preocupa. Se eu cuido da árvore do campo, se eu cuido dos pássaros do campo, se eu cuido da grama, se eu cuido de todo mundo, eu vou cuidar de vocês também. Esse corpo que eu criei, que eu formei, que me serve, eu vou tratar, eu vou cuidar. Só que o diabo ele vai sempre tentar tocar nas nossas emoções. E infelizmente a gente trata do nosso corpo. A gente faz crossfit, a gente vai para academia, a gente faz dieta, a gente se alimenta bem. Deveria ser assim, nem todo mundo segue isso. Mas a gente em tese cuida do nosso corpo. As mulheres se maquiam, passam creme, faz cabelo, sobrancelha. A gente cuida do visual do nosso corpo, mas se esquecemos de cuidar da nossa alma. Se esquecemos de cuidar das nossas emoções. Se esquecemos que assim como o nosso corpo precisa estar forte, bonito, nossa alma também precisa. A gente se esquece que normalmente os ataques vão vir para nós não só pelo corpo, vão vir também nas nossas emoções. Normalmente, quando travamos uma guerra espiritual, quando travamos uma guerra contra nós mesmos, a gente não trava uma guerra física, travamos uma guerra emocional, uma guerra espiritual. Tudo que vai acontecer na nossa vida, a gente percebe que é para abalar o nosso sentimento, para nos deixar triste, cabisbaixo, de cabeça baixa. Percebe uma coisa, quando você está passando por uma grande crise financeira, por exemplo, talvez eu possa olhar para você hoje e não notar isso no seu corpo. Você vai estar ainda bem vestido, você vai estar com o seu cabelo penteado, você vai estar de banho tomado, você vai estar com perfume, mas talvez se eu for olhar, o teu emocional vai estar totalmente abalado. Talvez você não consiga mais dormir, talvez as suas noites já não sejam mais as mesmas, o seu dia a dia já não tem mais aquela leveza. Então perceba que em tudo o nosso emocional
ele é afetado. E a alma, como é definido, é a sede das emoções humanas, de alegria à tristeza, de euforia à tristeza mais absoluta possível. Isso tudo se encontra na alma. Então, a gente precisa entender essa parte. Temos um corpo que age, que nós agimos através dele, que temos um contato com o mundo. Agora, as nossas reações com o mundo, as nossas reações com as ações do nosso corpo, a gente vai senti-las na alma. A alegria que sentimos, a tristeza que sentimos, a aflição, a angústia, tudo isso, emoção, tudo isso, alma. Porém, a alma, ela, como a Bíblia disse, ela tem alguns sentidos dentro da Bíblia. Dependendo do contexto em que eu vou ler, a Bíblia fala de alma de uma forma diferente. Em Mateus, abre Mateus 10, 28. Lá em Gênesis 2, 7, onde a gente leu, vai falar: então o Senhor Deus soprou o homem, formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se fez alma vivente. Deus forma o homem, ser físico, corpo, e sopra nele o espírito. Quando Deus sopra no homem esse fôlego de vida, ele está inserindo no homem alma e espírito. Essa alma que Deus sopra e Deus nos dá a dádiva de tê-la, ela é eterna. Essa alma, a gente vai ver em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, muitas vezes a gente teme a ação humana, muitas vezes a gente teme a agressão ao nosso corpo, a gente tem medo de tiro, a gente tem medo de ser assaltado e morrer, a gente anda numa insegurança. Só que o que vai se dizer ali em Mateus 10, 28 é o seguinte: olha, vocês estão temendo algo errado. Vocês estão temendo quem pode matar o corpo de vocês, mas vocês estão se esquecendo que existe um que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para vocês para o inferno. Vocês estão esquecendo de quem vai julgar vocês. Ou seja, nesse contexto a gente percebe que essa alma, ele não está falando de sentimento, ele não está falando de emoção. A alma, quando a Bíblia em determinados momentos vai citar, está falando dessa alma eterna que Cristo nos deu quando soprou na narina de Adão lá em Gênesis. Ele está falando dessa alma que vai ser julgada. Ele está falando dessa alma que carregaremos por toda a eternidade. Essa alma que, se Deus quiser, a minha vai estar no céu. Essa alma que, se a gente não cuidar, vai para o inferno. Então, essa alma que está sendo citada em Mateus 10, 28, é a alma eterna. Não é uma emoção, não é um sentimento, apesar da alma também estar inserida nas nossas emoções. Mas essa alma é a nossa alma eterna. O que a gente precisa entender quando falamos de alma é que, e isso causa muita confusão, é que muita gente confunde alma e espírito ou faz se juntar eles exatamente por isso. Entender a alma talvez seja a parte mais complexa de entender a formação do ser humano. Porque a alma, quando a gente vai ler ela na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela tem vários significados. São duas palavras só que definem alma. O termo psique no Novo Testamento e o termo nefesh. Só que esse nefesh do Antigo Testamento, ele fala da alma eterna, que é essa alma que a gente leu. Ele fala da alma como as nossas emoções, que é essa que a gente falou, sobre a nossa alegria, a nossa tristeza. E ele entra ainda em forma de expressão quando o salmista vai dizer: a minha alma se alegra em ti. Ele está falando também sobre emoções, também sobre isso. Então, a gente precisa entender que, apesar de falarmos que a alma é a sede dos nossos sentimentos, não é só sobre isso que a alma fala. A alma também é o local aonde somos eternos, vamos dizer assim. A nossa eternidade está na alma.
se passaremos a nossa eternidade no inferno ou no céu, cada um vai seguir através das suas obras, mas passaremos com a nossa alma. Abre para mim ainda, Romanos 2, e segura aí, 2:11. A Bíblia declara que a alma que pecar, morrerá. E morte eterna não tem cura. Isso é uma espécie de um alerta para nós. Agora preste atenção nessa frase. A alma é o tribunal de consciência do homem, e ninguém escapa da acusação ou inocência dela. Quando a gente fala de alma, a gente fala de emoções e a gente fala de consciência humana. Nos conhecemos através das nossas almas. Nos conhecemos através das nossas emoções. Abre Romanos 2:11 aí. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pelas leis serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são leis. Passa. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Perceba que quando falamos de salvação, quando a gente fala de santificação, a gente fala em santificação, salvação a nível de corpo, de alma e de espírito. A gente já falou que o nosso corpo será julgado pelas nossas obras, mas a nossa alma será julgada também pela nossa consciência, pelas coisas que fazemos. Lembra que eu falei no início da aula que não adianta o corpo estar aqui se o coração não estiver? Não adianta o corpo se fazer presente durante todos os cultos, se a alma, se os pensamentos são maus. Falo isso, eu posso nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, me batizar na igreja, ter os meus filhos na igreja, morrer na igreja, o velório ser aqui dentro e ir para o inferno. Por quê? Porque as nossas obras nem sempre vão ser o que somos de verdade. Se eu estou aqui, todo culto, não falta um trabalho da igreja, é evangelismo eu estou, é culto eu estou, é escola bíblica eu estou, é isso tudo eu estou, mas se quando eu saio daqui, ou o meu coração é mau, o meu coração é pecaminoso, a vida que eu levo não é uma vida de santidade, a vida que eu levo e os meus pensamentos não estão de acordo com a vontade e a palavra de Deus, eu não sou um cristão verdadeiro. Porque o que nos torna cristão não é a presença do culto, como eu falei, é a segunda-feira seguinte. Quando a gente se junta num domingo aqui pela manhã para aprender da palavra de Deus, não estamos aprendendo para exercer no culto à noite, estamos aprendendo para exercer na segunda-feira pela manhã. Na segunda-feira durante a semana. Ou seja, o que vai definir o nosso caráter como cristão não é a presença ou não na igreja, não é a carteirinha credencial de membro, é como a nossa alma está. Quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, qual é a nossa consciência. Eu lembrei de algo agora. Eu estava vendo um documentário com a Monique essa semana. Quem tiver Netflix assiste, que é muito interessante. O nome do documentário é 3 Estranhos Diferentes. Eles falam ele conta a história de um jovem que ele chega na faculdade e ele, primeiro dia de aula, nunca foi
famoso, nunca teve nada disso, pelo contrário, já repetiu de ano, não era um cara tão estudioso, mas ele simplesmente chega na faculdade e todo mundo fala com ele. E a história é real. É como se eu entrasse aqui e o Enes, ei, cara, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi de férias? E a Carol, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Que não sei o quê. E ele não entendendo nada. Ele, colégio maneiro, todo mundo falando, todo mundo sendo legal comigo, primeiro dia de aula. E quando ele chega no quarto que ele vai morar, o cara que está no quarto olha para a cara dele, sério, ele não entende nada, ele fica olhando e o cara começa a ficar desesperado. Fala, qual é o teu nome? Aí ele vai e responde, eu não lembro o nome dele. Você nasceu em que ano? Em que dia? Aí o cara falou. Aí ele, você é adotado? O cara é. Ele, vem cá. Agarra o garoto pela mão, vai pelo telefonema e o cara descobre que ele tinha um irmão gêmeo. Eles foram separados no nascimento. E esse irmão gêmeo, por coincidência, estudava nessa escola. E tinha decidido abandonar a escola. Ia sair da escola e foi morar, na verdade, em uma outra cidade. Então, quando ele chega, quem está olhando está achando que é o outro. E eles se encontram. E estão felizes da vida. A matéria de, depois de 28 anos, irmãos gêmeos separados no nascimento se encontram. Só que a história fica melhor quando os dois se encontram e dão matérias para o jornal, e um garoto está olhando o jornal e percebe que ele é igualzinho os caras da foto. Eram 3 que foram separados no nascimento. Esse terceiro fica em choque, fala com a mãe, e eles foram adotados na mesma clínica. Eu vou acabar tendo que contar o enredo do documentário, mas vale muito a pena. Já tô dando. Enfim, vocês vão entender que eles são parte de um experimento científico. Pessoas decidem separar gêmeos no nascimento para estudos. Pessoas privam outras de ter uma vida com seus irmãos. E aí, quem assistiu o documentário vale a pena, porque vocês vão perceber o que isso foi gerando em todos esses que foram separados. Aonde eu quero chegar? A gente acabou de assistir o documentário, aquele choque assim de, caraca, quem tem coragem de fazer um negócio desse? O documentário te faz refletir sobre isso. Como que alguém tem coragem de pegar uma criança, separar ela do seu irmão, simplesmente para estudá-las durante toda a vida. Simplesmente para ver no que vai dar. E aí, assiste, de verdade, assiste que é muito bom. O questionamento que a gente se faz é, cara, como que alguém tem coragem de fazer isso? É como a gente olha para um pedófilo ou para alguém que abusa de uma criança e fala, cara, como é que o cara tem coragem? Como que a pessoa consegue maquinar o mal dessa forma? Não vou entrar em polêmica se é certo ou se é errado, mas a gente percebe o nível que está a frieza da humanidade, e eu senti isso quando recentemente todo mundo acompanhou as brincadeiras, os memes, mas acompanhou a notícia real da caça pelo Lázaro e de quando Lázaro foi morto. Por tudo que falem, por tudo que julguem, eu até entrei num debate com uma pessoa sobre isso, que a pessoa colocou uma enquete no Facebook. Quem acha que ele tem que ser morto? E, tinha quase 99% de sim, eu marquei não. A pessoa me chamou para brigar comigo. Como assim? Eu falei, peraí. A lei do país, nosso país não tem pena de morte, teoricamente. Segundo a lei do país, ele tem que ser julgado, tem que ser preso e tem que passar a vida na cadeia. Isso eu não duvido. Acho até que deveria passar a vida, deveria ter pena perpétua. Mas no Brasil não tem pena de morte. Então, se alguém pegar ele, que ele seja preso, mas que ele tenha a chance de se arrepender pelo que ele fez. Não foi isso que a gente viu. E além de não ser isso que a gente viu, o que me chamou a atenção foi a reação das pessoas ao ver o corpo dele ali, enfim, acho que todo mundo deve ter visto os vídeos e as fotos no WhatsApp, e como a galera comemorava. Eu falei, cara, é uma vida. É uma vida que tirou muitas outras, sim, não estou julgando se é certo ou se é errado, eu estou julgando a reação que
a falta de compaixão que tem se tornado. E isso é significado de quê? De como as nossas almas estão corrompidas. E quando eu digo nós, eu digo da humanidade no geral. De como as nossas emoções já estão emboladas, já estão sem algum sentido. Tem gente que consegue olhar para um ser humano passando por necessidade, que consegue passar e ver uma criança sofrendo, ou alguém passando por algum tipo de violência, e não sentir o mínimo de compaixão. Aí, muita gente confunde quando a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriará. A gente acha que é só num contexto espiritual, onde as pessoas vão abandonar a Cristo e tal. Não. A Bíblia está relatando, e ela vai relatar durante várias outras passagens, que veremos na humanidade a prova de que acabou o amor entre um e outro. A prova disso foi a pandemia, enquanto muita gente tem olhado e fala assim, olha, a pandemia vai gerar uma sensação de ajuda mútua na humanidade. Mentira. Durante a pandemia a gente tem visto, acho que a gente está no segundo ou terceiro governador, acusado de corrupção. A gente tem visto desvios em todos os sentidos e em todos os níveis na pandemia, de remédios e de dinheiros que poderiam estar salvando vidas, a níveis estaduais, federais, municipais. E quando eu desvio um dinheiro que eu sei que vai roubar, vai matar, causar a morte da Monique, por exemplo, é falta de compaixão ao próximo. Então a gente precisa entender que a nossa alma fala muito mais da gente do que a gente imagina. Então não adianta eu cuidar do corpo, não adianta eu cuidar para que eu tenha um corpo saudável, bonito, não adianta eu estar frequente em todos os cultos, se o meu coração e a minha alma não estiver voltada em direção a Deus. Se as minhas emoções, os meus sentimentos e a minha consciência não esteja limpa diante de Deus. A gente vai ser julgado pelas nossas obras, mas vamos ser julgados também pela nossa mente, por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos, pela direção que o nosso coração está. Uma coisa que a gente não percebe, e eu acho que para mim é uma falha, infelizmente, eu vou falar do cristianismo no geral, mas é uma falha, eu vou falar de nós evangélicos. Tanto o judaísmo quanto o Islã, essas culturas falam muito sobre a intenção. Como assim? Para uma mulher islâmica, se ela não pode chegar aqui, por exemplo, e apertar a minha mão e me dar um bom dia. Não pode haver contato físico com outro homem, se ela não for casada ou não for o seu pai, de forma espontânea. Mas, se ela, por exemplo, vai trabalhar e tem que entrar num trem, um trem está cheio, ela acaba encostando, acaba esbarrando. Esse contato existe. Mas não é a intenção dela fazer isso. Ela está ali, única e exclusivamente, para ir para o seu trabalho. Isso, nessas religiões, são consideradas a intenção da pessoa. E por que eu falo que a gente erra muito? É porque a gente se contenta muito em estar no culto, por exemplo. A gente acha que isso é legal, mas a nossa intenção não é estar aqui por adorar a Deus. Muitas vezes a gente sai, como o trabalho que as nossas irmãs têm feito agora, têm voltado a fazer, de abençoar as pessoas, de ir lá levar alimento, de ir lá levar roupa, de fazer esse trabalho de evangelismo. A nossa equipe de evangelismo tem feito, e eu vejo em outros lugares, e eu vejo amigos, por exemplo, que fazem campanha, mas que com uma mão estão dando e com a outra estão querendo mostrar que fazem. A gente percebe nitidamente que a intenção não está no apoio, não está no amor, não está no cuidado. Então a nossa consciência a gente precisa estar ciente
que a forma como fazemos e as motivações com que fazemos também direcionará o nosso julgamento. Então, não só as nossas ações, mas as nossas emoções farão parte de como seremos julgados. E eu te digo, o que a gente faz e a intenção que a gente faz vai determinar aonde passaremos a eternidade. É por isso que lá no primeiro texto que a gente leu, em 1 Tessalonicenses, vai dizer o seguinte: e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. No texto que a gente leu de Romanos, encontramos uma leitura forte e decisiva para a vida de todos os que querem ver o Pai, pois fala justamente sobre isso. Alguma dúvida sobre alma? Alguém quer perguntar algo? Então vamos falar um pouco sobre o último nível do nosso ser, que é o espírito. Com certeza. Perfeito. Se o corpo foi ele que formou, é dele, imagina a alma e o espírito que ele já trouxe com ele. Ele soprou em nós. Então ele não precisou lá fazer uma químicazinha para fazer uma alma, uma químicazinha para fazer um espírito. Não. Ele fez no corpo, a alma. Isso aí também levantou a questão, corpo, e ele levantou outra questão. O que misturou no pó para formar? O pó sozinho não forma. O que ele misturou? Ele misturou água, ele misturou lágrimas, ele misturou sangue. O que ele misturou? Aí sim, ele colocou uma coisa que já estava nele. Ele soprou alma e espírito. Isso é uma observação muito grande que a gente tem que fazer isso. Perfeito. E acrescento ainda que antes de pecar, a Bíblia vai dizer que Cristo nos fez semelhantes a Ele. A Bíblia vai dizer que nós fomos formados à sua imagem e semelhança. E a gente não tá, isso, quando diz que a gente é formado à imagem de Deus, não está falando desse corpo aqui. Deus não é corpo, Deus não tem uma forma física. A colocação da Enéas foi excelente. Eu não tinha nem parado de pensar nisso antes. Ele forma o corpo do barro, ele modela o corpo da forma que ele quer, mas o espírito e a alma que ele nos dá vem dele. Perfeito. Até eu li, mas passei batido aqui, mas o próprio texto, a gente fala aqui que é uma dádiva de Deus, ou seja, esse espírito, esse corpo é um presente de Deus para nós. Ele pega isso como um presente e fala: olha, eu formei o corpo, vocês agora têm como interagir no mundo, mas deixa eu colocar algo especial em vocês. Toma aqui, a alma e o espírito. Perceba uma coisa, o ser humano, e eu já até aproveito essa deixa para fazer a introdução à última parte. Nós, seres humanos, somos a única criatura que temos corpo, alma e espírito. Quando a gente para... Como assim, Mateus? Vamos pensar num cachorro. Quem é que tem animal de estimação em casa? Eu não sei... Quando a gente para analisar, cara, qualquer animal, é nítido que quando você se aproxima e começa a observar, você percebe que o animal também tem sentimentos. Ele não raciocina como a gente. Ele não... Se bem que tem uns que não mostram. Tem uns que maquina... A minha para maquinar o mal, amigão... Meu Deus do céu, é mais esperta do que eu. Quando eu penso que eu já acabei com todas as possibilidades dela arrumar algo para fazer, ela inventa outra nova. Quando a gente olha para os animais, a gente percebe que eles têm sentimento. Parece engraçado, a Monique me zoa sempre isso, mas depois que eu tive os meus cachorros, eu não consigo, por exemplo, estar num lugar comendo e chega um cachorro da rua... E tu vê que o bicho está realmente com fome, tu vê que o bicho às vezes não está nem com fome, precisa de atenção.
Teve um que a gente foi comer uma vez que ele veio com um brinquedinho furado e largava no teu pé. Tu jogava na rua, ele corria, pegava e largava no teu pé para brincar. E a gente ficou tipo 1 hora no lugar, ele ficou 1 hora assim, até que outra pessoa foi brincar com ele, ele distraiu e foi para outro lugar. Mas os animais também têm alma. Porém, essa alma que os animais têm é uma alma no sentido de emoções. Lembra que eu falei que a alma, ela na Bíblia, ela tem mais de um significado? E que é por isso que muita gente se confunde entre alma e espírito. E eu vou falar sobre o espírito, a gente vai ver que não é a mesma coisa. É porque é o seguinte, a alma na Bíblia, quando a Bíblia vai falar de alma, ela fala dessa alma emoção, dessa alma sentimento, dessa alma que a gente acabou de falar, mas ela fala dessa alma que o Enéas falou, que é essa alma eterna. Que é essa que vem de Deus, que é dada dele por nós e que vai ser julgada. E que, se Deus quiser, as nossas almas estarão reunidas no céu, glorificando a Ele. A alma estará lá, rendendo graças ao Pai, mas aos que não seguirem da forma como Ele quer, essa alma vai, assim como a gente leu, vai junto com o corpo queimar no inferno. Então, a gente precisa entender que os animais, eles têm alma, tem. Os animais, eles têm emoções, tem. Eles têm sentimentos, sim, mas eles não têm essa alma presente de Deus, como o Enéas citou. Esse sopro de vida que nós recebemos, essa alma e espírito que Deus nos enviou, os animais não têm. E é por isso que a Monique se revolta quando quando ela vai falar dos cachorros. Eu falei, você nem vai para o céu. Então, por que eu estou falando isso? Deus sopra em nós essa alma eterna. Volta lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando Deus sopra esse fôlego, Deus está inserindo em nós essa alma eterna, mas Deus insere em nós também algo que é primordial, e eu entro aqui na última parte, que é o espírito. A gente tem o corpo físico, e eu faço esse resumo, que é o nosso contato com o mundo físico. O corpo está reagindo. Eu fiz só para testar. O corpo está reagindo. Isso que é por que ela se esquivou? Porque se é algo pesado e eu acerto nela, iria ferir o seu corpo físico. Então, o que o corpo físico faz? Reage ao mundo. Essa reação dela expôs outra coisa. A alma está funcionando. Porque na alma vem as nossas sensações. E o que ela foi uma reação de medo. Eu não sei o que ele jogou em mim. Então, perceba que o medo é uma emoção. É um sentimento, faz parte dessa alma sentimento, dessa alma sentimental. E a junção de corpo e alma, a junção de sentimentos e ações determinam o meu julgamento. E determinam aonde essa alma eterna, essa eternidade, a gente vai passar. Só que existe algo que Deus soprou em nós que é diferente de tudo isso. Que só ganha vida quando você se rende e se entrega a Cristo. Essa parte, ela só vai ganhar vida quando a gente a ativa. Todos temos uma área espiritual, mas precisa ser ativada. Tem gente que ativa, como nós, no seu relacionamento com Cristo. Tem gente que ativa no seu relacionamento com o diabo. Então, o nosso espírito é o nosso elo de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O nosso espírito é o nosso elo de ligação entre nós e Deus, ou entre os outros e o diabo. Quem nos conecta ao mundo espiritual é o nosso espírito. Alguém duvida que o mundo espiritual ele é real?
A gente teve, eu tenho vários casos que você olha e fala, cara, não tem como não ser o mundo espiritual agindo. Recentemente, vou dar um exemplo que eu já cansei de citar comigo. Eu estava visitando uma igreja e não era do nosso campo, era aqui dentro da Carobinha, e o pregador estava lá pregando e eu estava ali, eu estava olhando, e não era o estilo de mensagem e o estilo do pregador. Eu julguei um pouquinho, vou ser sincero. E ele começou a pregar para um lado e tal, pregando e tal. Eu falei, mas para que gritar tanto? Um garoto tão novo. E a mensagem estava boa. Mas a gente julga o estilo. Acontece. Quem nunca se pegou pensando por isso? E aí, no final da mensagem, ele começou a orar por algumas pessoas e revelar alguma coisa para um, para outro, e ele vem na minha direção. Eu falei, isso não vai prestar. E ele, diferente de que ele fez com todo mundo, ele tirou o microfone, voltou para trás, veio no meu ouvido e começou a falar algumas coisas. Eu fiz aquela posição, quem recebe, e ele começou a falar. E virou as costas e saiu. Falei, bobeira. E saí. Isso era no sábado. Na quarta, só aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nada a ver e tal. Na quarta-feira seguinte, o pastor pediu para que eu ajudasse a levar algumas irmãs para uma garça. Estava tendo um culto de quarta lá. O pastor na época estava dirigindo, algumas irmãs estavam dando apoio. O pastor Rômulo foi pregar. Nunca o vi, não conhecia. Quando ele chegou, o culto já tinha começado. Eu estava sentado lá no banco, sozinho. E ele começou a pregar, ele foi. Aí nisso, ele pregando, eu pensando em outra coisa também, distraído, não estava prestando muita atenção. E eu estava pensando no que aconteceu com o menino. Falei, pô, nada a ver, que eu não sei o que. Ele interrompeu a pregação na hora. Falou, você que está aí de azul. Só tinha o de azul na igreja. Falei, ele é. Deus está mandando te dizer isso. E ele repetiu exatamente as mesmas palavras que os meninos. E falou assim, ele está repetindo, para você nunca mais duvidar que é Deus que está falando contigo. Se isso não é uma prova de que o mundo espiritual... Ele falou exatamente as mesmas palavras. Eu fiquei olhando assim, de olho arregalado. E no final ele ainda falou, e Deus está mandando te dizer que é para você nunca mais duvidar aquele que está falando contigo. Se isso não é uma prova de que o mundo espiritual existe, eu te dou outras, de curas e de coisas que eu já vi acontecer na frente. Irmão, eu estava vendo uma entrevista esses dias, eu até mando para o grupo dos jovens, se o pessoal quiser, para quem quiser assistir, é um podcast com Luca Martino, o nome dele, é um jovem. E ele e a família dele, tanto o pai quanto o ministério dele, é muito chamativo, tem muita referência por ter bastante curas. A mais recente cura que no ministério dele que foi chamar a atenção foi que ele estava ministrando em um lugar, no evento para jovens, ele começa a orar para que quem tivesse marcas de mutilação no corpo, ele, agora eu vou orar e as marcas vão sumir. Ele começa a orar e de repente uma garota na primeira fila começa a chorar muito. Ela era membro daquela igreja e no vídeo mostra a foto dos braços dela antes e do braço dela depois do culto, não tem mais uma marca. A galera que conhecia em volta olha e começa a chorar, começa aquele movimento todo. E aí na entrevista o pessoal falou assim, cara, mas tu nunca orou e não aconteceu? Ele várias vezes. Eu já cansei de orar por aleijado e o aleijado não levantar. Aí o cara, mas e aí? Ele, mas e aí que eu tenho que exercer a minha fé, eu acredito no mundo espiritual, e se for vontade de Deus que ele levante, a minha obrigação é orar por todos que eu passar. Se eu orar por 1000 e um só levantar, a gente conseguiu curar uma pessoa. Mas qual é o problema? A gente deixa de exercer a nossa fé no espiritual com medo de dar errado. E eu sou assim, vou ser sincero. Se chega um cego aqui, irmão, eu estou pregando, eu vou te falar, eu estou pedindo a Deus fé para chegar um aqui e eu chamar para orar. O problema é o seguinte, a gente sempre olha para o próximo, se isso acontecer, vamos imaginar essa cena, estou aqui na igreja pregando, entra um cadeirante, eu chamo ele aqui na frente para orar. Uma parte da igreja vai estar com maior fé,
orando junto comigo. A outra parte vai estar, será que vai dar certo? Duvido. E a outra parte vai estar só assistindo, como faz o culto inteiro. Tem gente que só vem pro culto para assistir, só assiste, fica olhando e fala, vamos ver no que vai dar. Se aquele cara levantar, pô, é capaz de eu pendurar uma foto minha aqui, o cara levantou um aleijado. Mas se ele não levantar, teoricamente, eu vou ser motivo de chacota. Erradamente. Porque o que a gente está fazendo é exercendo a nossa fé. Quando João Batista perguntou se Cristo era realmente... Pergunta lá se ele é o Filho de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Diga a ele que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, que os aleijados estão andando. Jesus, durante seu ministério, ele pregou, mas ele curou e transformou a vida de muita gente. Mas o problema é que a gente está tão preocupado com o corpo. A gente, olha o nível, a gente está muito preocupado com o corpo. Eu agora estou me preocupando, estava relaxado, mas agora estou preocupando. Muito preocupado com o corpo. Mais ou menos com o emocional, porque a gente ainda vê muita gente com o emocional abalado e tu só para procurar uma ajuda ou para perceber que está ruim quando já deu ruim. A pessoa só para tratar a depressão ou perceber quando já está querendo se matar. Se a gente preocupa com o corpo e quase nada com a alma, tu acha que o espírito alguém tem cuidado praticamente? Isso eu estou falando num geral, não estou falando de ninguém especificamente. Então o que a gente tem que entender é que assim como nossa alma precisa ser tratada e o nosso corpo também, o espírito também. Vamos lá. No hebraico, o espírito é usada a palavra ruach e no grego, pneuma. O espírito no homem não... Isso aqui eu achei fantástico. O espírito no homem não é simplesmente sopro ou fôlego, é vida imortal. Como o Enéas deixou isso claro, eu até agradeço, não é algo que Deus formou simplesmente do barro, como esse corpo que apodrece, não. A Bíblia vai dizer que quando segue o juízo, o espírito volta para Deus. Se volta, não é meu nem seu. Se volta, é dele. Está com a gente emprestado, ou melhor, está com a gente de presente. A partir do momento que cessa a minha emoção, que a minha alma já está indo ao julgamento, eu não tenho mais como me arrepender. Se não tem mais como buscar a Deus, o que o Espírito vai fazer? Ele pega e retorna para o dono. Ele volta para Deus. O nosso corpo volta ao pó e a nossa alma segue a julgamento. Então, o Espírito, ele é vida imortal. O Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Abre aí Romanos 8:10. Mas, olha isso. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora, olha 1 Coríntios 2,14. Abre aí. Isso aqui é fantástico. Vou ler em outra versão, mas lê ali. Diz o seguinte: ora, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Para aí. Chega. Preste atenção. Lembra que eu estava falando da cura? Lembra que eu dei o exemplo ali do aleijado? Olha o que 1 Coríntios vai dizer. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Sabe por quê? Pois lhes são loucura. Ou seja, parece loucura se um aleijado chegar aqui e eu tentar exercer minha fé e tentar curar ele, fazer com que ele levante, saia daqui pulando,
Mas, ei, isso é algo que só pode acontecer se vir de Deus. E só vai entender e tentar fazer quem for espiritual para isso. Lembra que eu falei que metade da igreja vai estar olhando e falando, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? 1 Coríntios fala sobre isso, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois elas lhe parecem loucura. É certo, quando a gente pega alguém que é muito espiritual, e eu digo espiritual a nível de exercer a fé dessa forma, de tentar curar as pessoas, de ir nas ruas e expulsar demônios, a gente fala, cara, esse cara é louco. Mas as coisas de Deus realmente nos parecem loucura. Quem nunca estava em algum lugar e Deus falou assim, faz isso. Tu fala, faço não. Faz, não faço não. Deus fala, faz, não faço. Faz, não, faz e não, tu fica naquela. É quando tu faz, a pessoa fala, cara, tudo que eu precisava era ouvir isso. Tudo que eu precisava era essa palavra. Tudo que eu precisava era desse abraço. Você foi a resposta de Deus para a minha vida. Só que para quem está olhando, isso é loucura. Tu chegar para alguém que você nem conhece na rua e falar assim, pô, deixa eu te dar um abraço. Deus está mandando te abraçar. No mundo de hoje, então, maluquice. Às vezes a pessoa deve estar assim, não, é alguém assaltante, é alguém, mas quem precisa do abraço, não vai questionar. Quem já passou noites na rua evangelizando, como a gente fazia antigamente, como eu já fiz muito, vai entender o que é isso. É você estar no meio da rua, estar evangelizando e, por exemplo, vou falar isso mais para os homens, assim, que se constrangem mais com isso, de estar evangelizando em Campo Grande, como acontecer, e tu parar para evangelizar um travesti. Como já cansou de acontecer. Algumas situações até tu pega até constrangido. A gente levava um caderno de oração, e eu cheguei para um deles uma vez, eu falei, poxa, você quer colocar o nome de alguém no caderno de oração? Eu vou rir, mas é sério. E a pessoa falou assim, pode colocar aí, André. Eu falei, quem é seu irmão? Não, sou eu. Eu falei, ah, tá. Quem? E o outro? Não, pastor fulano. Eu falei, mas quem é? Não, é meu pai. Eu falei, pastor? Não, depois eu te explico. Eu falei, não, beleza, tudo bem. E a gente ora, e aí é onde eu queria chegar. Você chegar em momentos de sentir Deus falando assim, dá um abraço e fala que eu amo ele. Aí tu pensa, pô, senhor, mas estou no meio da rua. Alguém tira uma foto. Já aconteceu. Eu digo que mais para os homens, porque acho que as mulheres não se constrangeriam em fazer isso. Mas aí você dá um abraço e fala assim, cara, Jesus te ama. E se tu vê a lágrima escorrer e fala assim, cara, precisava dessa coisa de carinho agora. Eu falei no início, eu tenho uma história que eu adoro, mas eu não conto porque não é algo de nenhum cristão, mas eu vou comentar. Eu tenho um amigo que trabalhava na outra empresa, que ele estava em Campo Grande uma vez, e um senhor parou ele e falou, menino, você me arruma um dinheiro, por favor, eu quero me alimentar. Ele, vou te arrumar um dinheiro, mas fala a verdade, tu quer dinheiro para quê? Se tu falar a verdade, eu sei qual é a verdade. Se você falar a verdade, eu vou te dar. Cara, eu quero dinheiro para comprar cachaça. Mas por que você está bebendo tanto? Aí o cara fala, não tem mais filho, não tem mais isso, minha família. Ele, pera aí rapidinho, entrou no bar, comprou uma garrafa de cachaça, pegou 2 copos, sentou no chão e ficou conversando com o maluco ali mais de 1 hora. Só que é engraçado. Só que quantas vezes a gente está no meio de um evangelismo e Deus fala assim, faz isso. E você, por vergonha ou por medo do que vão achar, deixa de exercer algo que talvez seja o abraço que aquela pessoa precisava para lembrar que Deus ainda gosta dela, que Deus ainda cuida dela, que Deus ainda pensa nela. A gente fez o curso aqui do Castelo do Rei, algumas pessoas aqui fizeram, e às vezes você olha para uma criança, você olha para uma pessoa na rua e acha que as tuas ações não vão significar nada, mas às vezes é uma palavra sua só que é o que a pessoa precisa. O Rafael conta muito do garotinho que era mais revoltado do grupo e tal, esqueci, acho que é Mateus. Olha o nome. Lembrou do nome rapidinho, né? E aí ele fala que ele só quebrou aquilo em um dia que ele chegou e falou com o menino. Pô, cara, brincou com ele, distraiu aquele garoto, sentiu o baque da atenção de alguém
e aí que ele foi descobrir que o garoto era praticamente sozinho no mundo. Não tinha pai, a mãe estava presa, o irmão estava preso, ficava com uma tia que também não queria. E a ação dele de chegar perto e trazer aquele garoto para perto, mexeu com ele. E por que eu falo tanto dessas ações? Porque existem ações que a gente só vai tomar se a gente tiver com o nosso espiritual sensível para perceber o agir de Deus. Tem coisas durante o culto, que a gente está aqui durante o culto, tem coisas que você olha e você sabe que não é espiritual. A gente sabe. Mas a gente deixa, é emocional, é a alma, é a emoção, enfim, é qualquer coisa. Mas tem coisa que tu olha e é impossível não ser espiritual. O teu corpo sente quando é. Eu vi uma vez, e é uma das cenas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Durante um congresso lá na igreja que a gente ia lá no São Vito, quem conhece a igreja fisicamente, quem já entrou, a igreja é grande, não é pequena. A igreja deve pegar aqui do nosso portão até lá fora, até o portão, o templo. E eu vi num culto, o irmão deu um grito no último banco para chamar a atenção da igreja. Meu corpo arrepiou do pé à cabeça. Ele começou a falar em mistério no último banco e sincronizadamente, ao mesmo tempo, respirando igual. No púlpito, um pastor levantou também espírito, traduzindo o que ele falava. Um falava em mistério, o outro traduzia, e eles respiravam junto, eles falavam junto. Era ele falando e o irmão traduzindo. Cara, quando você sente o poder de Deus dessa forma, é impossível o teu espírito não sentir. Impossível. Quando a gente, de verdade, busca ter uma vida espiritual, ter uma intimidade com Deus, o teu espiritual sente quando Deus está falando contigo. Então a gente precisa entender que o Espírito, ele existe, ele é vivo, ele precisa ser ativado, ele precisa estar se relacionando com Deus. O seu Espírito é a força vital mais importante dentro de você. Olha, eu estou falando isso tudo, mas olha aqui, ó. Assim como uma rádio sintoniza diferentes estações, o nosso espírito é um receptor que sintoniza você com o Espírito de Deus. É por meio do seu Espírito que Deus se torna real para você e onde você se conecta com Ele. Abre para mim Provérbios 20, 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Em uma versão mais simples, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Você pode ouvir a voz de Deus e se conectar com o espírito dele por meio do seu espírito humano. Quando você escolhe viver pelo seu espírito, preste atenção nisso aqui. Quando você escolhe viver pelo seu espírito, sua alma, seu corpo se alinharão com o Espírito de Deus e cumprirão o seu propósito em sua vida. Ou seja, eu dei vários exemplos aqui antes de ler isso. Fui dando os exemplos, mas quando a gente lê, a gente percebe que um espírito sensível a Deus, um espírito sensível à voz de Deus, conduz as nossas ações, sentimentos e emoções ao caminho que Deus quer para nós. Quando a gente tem um espírito ligado e sensível a Deus, a gente se alinha com a vontade dele e passa a viver o propósito dele para nós. Sabe quando alguém que tem o dom de pregar, alguém que prega, quem já teve essa experiência de ministrar constantemente, chega um momento que você percebe que não adianta tu preparar um esboço de 2 páginas se você chegar aqui e Deus mudar tudo. Só que você tem 2 escolhas. Ou você fica na segurança do seu esboço, ou você confia que Deus está te direcionando a algo e vai seguir na direção e no caminho que Ele está propondo. Então a gente precisa entender
que o nosso espírito tem que ser ativado todos os dias. A gente precisa se conectar com Deus. E como que eu faço isso, Mateus? Simples, através do louvor, através da oração, através da sua vida devocional. Da mesma forma como eu preciso, todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, cuidar do meu corpo, fazer um exercício, caminhar, correr, me alimentar bem, assim como eu preciso, sempre que possível, relaxar a minha mente, esquecer os estresses do trabalho, ouvir uma música, ver um filme, sair, para que eu possa cuidar um pouco dos meus sentimentos, da minha alma. Se preciso, procurar um psicólogo, um especialista para fazer isso, eu preciso também cuidar do meu espírito. E eu te digo uma coisa, uma vida espiritual bem cuidada e bem resolvida, resolve o problema de todas as outras. Uma vida espiritual bem resolvida cura a depressão. Evita, inclusive, que ela comece. Uma vida espiritual bem resolvida cura o câncer. E eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Uma vida espiritual bem resolvida trata de problemas familiares. Uma vida espiritual bem resolvida, uma vida espiritual ativada, vai tratar do seu relacionamento com a sua família. Ou seja, uma vida espiritual ativa e bem resolvida alinha todo o teu ser e todo o teu espírito a uma só direção, a vontade de Deus. Então, que a gente possa entender que corpo, alma e espírito precisam estar alinhados, santificados e buscando a vontade de Deus. Até aqui alguém quer fazer algum comentário? Conclusão. Certo autor cristão escreveu que, olha isso, cara, corpo, alma e espírito não são outra coisa que a base real dos 3 elementos do homem. Preste atenção nisso. Consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus. Consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus. Volto a ler o texto do início, Tessalonicenses 5, 23 e 24. E agora que o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Então, resumindo para a gente encerrar, corpo, parte física, como a gente leu na conclusão, consciência do mundo externo. É através do meu corpo em que eu peco ou sou usado por Deus. É através da minha boca que eu amaldiçoo ou vou proferir palavras de bênção. É através da minha boca que eu vou emitir louvores a Deus ou que eu vou emitir palavras de acusação, de calúnia, por exemplo. É através dos meus louvores, é através das minhas mãos que eu vou usar para impor e abençoar alguém ou que eu vou usar para apontar o dedo e acusar outras pessoas. É através dos meus pés que eles me levarão à casa do Senhor ou eles me levarão para outros lugares que não deveria estar. É através dos meus olhos em que eu vou olhar para alguém, vou olhar a palavra, eu vou ler, ou é através dos meus olhos que eu vou ver o que não deve. O meu corpo é a minha interação com o mundo externo, é a minha interação com o mundo real. E através dele, ou eu peco, ou eu me santifico. Ponto. A alma é a consciência própria. Ou seja, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. É a real intenção que nos traz aqui. É a real intenção que nos traz a um lugar como esse. Agora, por que eu venho? Porque eu quero? Porque eu sou chamado? Ou eu venho simplesmente porque é mais uma programação da igreja?
Então, é na minha alma que eu crio a consciência do mundo e das minhas emoções. Essa alma, porém, também é eterna. E é ela que, quando o corpo apodrecer e o espírito voltar a Deus, vai ser julgada. E vai, junto com o que fazemos com o corpo, juntos da nossa consciência e intenção e sentimentos, que vai definir o nosso destino. O Espírito é a nossa consciência de Deus. E se a gente não tiver consciência de como Deus está agindo nas nossas vidas, o que a gente faz no corpo e o que a gente sente na alma, com certeza não vão estar alinhados. Agora, quando temos um Espírito alinhados com a vontade de Deus, direcionado a Ele, buscando constantemente conhecer e se aprofundar nesse relacionamento, corpo, alma e espírito se alinham para o nosso propósito dentro da vontade de Deus. Amém?